Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E o episódio de hoje vai ser uma mistura aí de Pode Conspirar com o Siga Bem Caminhoneiro. Quem é aí dos anos 90 vai lembrar. Porque o nosso tema de hoje são estradas assombradas. Que acabam envolvendo muitos relatos aí de viajantes, de caminhoneiros, pessoas que moram próximas de regiões de estrada. Então a gente vai comentar um pouco sobre essas histórias, né, de teorias, fenômenos paranormais relacionados às estradas do Brasil e do mundo. E para começar, vamos com Conspiradores Comentam. Tem comentário, Tassi? Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Sim. Deixa eu ver aqui. Gente, Assim é que é bom. quem estiver vendo a gente pelo YouTube vai ver que eu tô comentário. voando. Todo Conspiradores Comenta. Bem, a gente recebeu na nossa página do Instagram. Eu tô voando, agora eu tô voando na estrada. Primeiro fenômeno paranormal, tá? Ele voando na estrada. Deus. Pois é. Bem, enfim, isso faz parte do Pode Conspirar, gente. Então, mas é o seguinte, a gente recebeu um comentário na postagem que a gente fez no Instagram do episódio do Skinwalk Ranch, né? Que foi o episódio do Ender, o comentário do Ender, né? Que tinha pedido esse episódio pra gente desde o ano passado e a gente conseguiu gravar. E aí ele falou, ó, o episódio mais esperado por mim. Obrigado por gravarem. Então, é isso aí, Wender. Foi muito boa sua recomendação, né? Que a gente já tinha falado nesse episódio. E traga mais sugestões pra gente, se você descobrir, tá bom? E assim como os nossos ouvintes também, né? As pessoas que nos acompanham nas plataformas de streaming, também no YouTube. Também a gente está aqui aceitando mais e mais sugestões para vocês, né? Nessa segunda temporada. E o que mais que tem? Tem mais um comentário aqui, também no Instagram, numa postagem que a gente também fez relacionado ao Skinwalker Ranch, né? Mas era um meme, né? E o comentário foi do Frank Boy. Será que as histórias dessa fazenda são reais mesmo? Então, não sei. Acho Essa que é uma discussão. Você precisa ouvir o episódio. Essa é Pois é. Pois é, essa é a nossa discussãozinha. Ai, ai. Bem, de comentário, eu acho que é só. Deixa eu voltar para o meu estado normal. Peraí. Queria aproveitar aqui a janela do Conspiradores Comentam para falar, né, que finalmente somos avaliadas no Spotify. Então, muito obrigada a todos vocês pessoas. que avaliaram. Estamos com 5 estrelinhas, inclusive. Uau! Então, muito obrigada a todos Que vocês legal. que deixaram Muito a avaliação. obrigada. Isso aí. Bem, gente, só isso de comentários por hoje. Então, aproveito aqui para dizer para vocês, comentem, né, avaliem a gente, como a gente sempre fala aqui em todos os episódios. Claro, né, sendo uma avaliação boa ou não tão boa assim. Tudo bem que eu queria que fosse tudo bom, né, mas beleza. Mas, por favor, comentem, né, que a gente aceita também críticas, sugestões, para sempre estar melhorando o Pode Conspirar. Beleza? Show. Beleza. Indicações, gente. Temos indicações. Eu tenho. Já que a gente vai falar de estradas e rodovias que são assombradas, eu quero indicar a você que mora por aqui não, né? Lá em São Paulo, que eu não estou em São Paulo, mas lá em São Paulo, que você vá visitar Paranapiacaba. Lá no município de Santo André. É uma cidade inglesinha,
muito bonitinha, muito fofa, extremamente assombrada. Inclusive, um trecho passa por uma estrada que é relativamente assombrada. Tem muitos relatos de assombrações ali. E então fica aí meu convite para você conhecer a cidade de Paranapiacaba, principalmente agora que vai entrar o outono e inverno, é bem legal, tem bastante neblina, tem um clima bem europeu, então se você gosta, vá para lá. E lá é meio assombrado também, né? É. E acho que se eu não me engano, é a história do engenheiro, não é? Que construiu lá. Ai, tem tanta história, menina. Então, é porque eu lembro quando eu fui lá, já tem um tempinho já, né? E assim, eu tenho uma torre lá, e quando você vai nessa torre, é como se fosse um mirante, você vê de todos os lados, assim, da rodovia e da cidade, né? Ela já foi criada justamente para isso, para poder ficar monitorando as pessoas que estavam construindo a estrada a ferrovia. Então, é isso, gente. E tem o festival de inverno lá, né? Bem famoso, inclusive. O pessoal É bem gosta legal. muito de ir. Isso aí. Eu tenho uma indicação também. Na verdade é um podcast também. Ele é bem. Tem bastante seguidor, tal. Talvez até quem escuta aqui a gente também escute esse podcast. Mas ele se chama Mundo Freak Confidencial. Então é bem legal, porque eles abordam vários assuntos assim relacionados à teoria da conspiração, fenômeno paranormal. Então, para quem gosta desses assuntos, é bem bacana, vale a pena conhecer. Bem, então é isso, né, que a gente tem de recomendação, que eu não tenho nenhuma, né? Mas, na verdade eu tinha visto umas coisas no YouTube de um canal chamado Assombrado, que estava falando sobre estradas e tal, mas eu não cheguei a assistir a fundo. Mas enfim, se alguém quiser assistir e tudo mais, né, tem esse canal lá e tem falando sobre o tema de hoje também. Maravilha, então vamos pro tema. Isso aí. Opa, Bom, vamos começar pelo Brasil ou por uma história de fora? Então vamos começar BR, né? De casa pra fora. Sim, claro, né? Porque eu amo meu país. Tem as melhores histórias também. Não, mas é verdade, eu amo o Brasil, apesar de muitas coisas, mas eu gosto daqui. Então vamos começar aqui. O Brasil. Bem, o Brasil é um país que tem muitas histórias de assombração, né? Claro que nosso tema hoje é sobre rodovias, né? Que são assombradas. Mas, enfim, quem nunca aqui no nosso país escutou alguma historinha de assombração, sei lá, no interior, numa floresta, ou no tema que a gente trouxe, que são rodovias assombradas. Acho que uma das rodovias mais, assim, assustadoras, pelo menos que todo mundo já escutou alguma história, é a famosa rodovia BR-116, que ela liga o Brasil de ponta a ponta. Então, liga lá do Nordeste, lá de Fortaleza, no Ceará, até o Rio Grande do Sul. Na ponta, agora, qual é o nome da cidade? Deixa eu ver aqui. Eu sei que é na cidade de Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul, já ali na fronteira com o Paraguai. Com o Paraguai não, com o Uruguai. Essa rodovia, ela é muito grande, né? Já dá para ver. Ela tem aproximadamente uma extensão de 4.513 quilômetros, né? E ela passa por 10 estados brasileiros. Então, já dá para ver que tem bastante história aí nessa quilometragem toda. Mas, na BR-16 existe um trecho, né? Que é muito famoso, conhecido como Rodovia da Morte, que é justamente o trecho que liga ali São Paulo, né, a capital, até Curitiba, porque tem muitos acidentes de carro, inclusive, sabe, dá até um pouquinho de medinho, né, de andar por ali. E esse trecho que liga tem um nome, não é só BR-116, tem o nome como Rodovia Regis Bittencourt, que é em homenagem ao engenheiro
Qual é o nome dele mesmo? Deixa eu ver aqui, gente. Tô com a minha colinha, tá bom? Edmundo Regis Bittencourt, que é um engenheiro civil e que ele teve, assim, um grande destaque na construção dessa rodovia, como em tantas obras, assim, aí afora no nosso país. Mas, enfim, existem vários acidentes, né? Eu vou falar aqui um, né? Depois, se as meninas também souberem de mais alguns relacionados à BR-116, podem também, né? Vão falar aqui também. Mas tem um acidente que aconteceu na década de 70, que foi a morte de uma bailarina, justamente nesse trechinho, né? E tem muitos motoristas que até hoje eles relatam que quando anda por lá à noite, eles encontram com essa bailarina exatamente no local onde tem uma cruz lá, que é de cor rosa, que indica o local onde ela faleceu, né? E aí, assim, as pessoas avistam e aí causam mais acidentes ainda. Ao ver. Eu só queria. Agora eu vou começar a puxar um pouco. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas aqui no Brasil, quer dizer, aí no Brasil, a grande maioria de transporte de equipamentos, de manufatoria, né, de produtos mesmo, industriais, era feita quase que, se eu não me engano, 80% é por via rodoviária, né? Então, grande parte desse transporte é feito pelos caminhoneiros. E aí começa a minha parte mais cética do negócio. Porque imagina, né? Ela tá sendo falando aí da BR-116, que é a mais longa. Imagina um caminhoneiro que ele realmente tem que fazer um transporte longo, né? Sei lá, quilômetros a fio de 12 horas de viagem, mesmo comparada, e a gente sabe que eles sofrem pressão para poder, né, entregar a carga o mais rápido possível, e para fazer isso, eles fazem uso de substâncias lícitas e ilícitas, né? O quanto isso também já não gera de distúrbios que levam as pessoas a pensarem que vem alucinações, assombrações ou coisas do tipo. Sem dúvida que influencia. A privação de sono também faz você enxergar algumas coisas, né? Que podem não ser reais. Isso eu acho, com certeza, que deve ter uma influência, sim, bem grande. Né? E falando da BR-116, tem alguns registros bem interessantes. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente teve um jornal no Brasil que se chamava Notícias Populares, que vai explicar para vocês um pouquinho de como era um Pode Conspirar impresso, praticamente, que circulou no Brasil da década de 60, mais ou menos, até o comecinho dos anos 2000. E esse jornal, ele tinha, assim, compromisso zero com a verdade. Eram histórias, né, de fenômeno paranormal, histórias bizarras. E aí tem algumas histórias da BR-116. Uma delas, eu infelizmente não consegui achar muitos detalhes sobre isso na internet, né? Mas tem a imagem da manchete, a gente vai colocar aqui no vídeo, aparecendo para vocês, que eles noticiaram a colisão de um disco voador com um ônibus coletivo na BR-116. Por que não, né? Na década de 90. Ai. É por isso que eu tô falando, é muita droga, gente. É droga, com certeza. Não tem outra explicação, é droga e sono. Mas tem uma outra história aqui, na BR-116 também, que essa eu encontrei no site da revista UFO. A gente vai deixar o link lá pra quem quiser olhar com um pouquinho mais de detalhe.
que é na BR-116 também, no trecho entre, salvo engano, é no trecho que vai até o Rio, numa das estradas que corta, num dos trechos que corta o Rio de Janeiro. Que em 1972 tem um relato de um ônibus coletivo de viagem da aviação Itapemirim, na época, que foi supostamente seguido por objetos voadores não identificados. E tinha um comandante do exército nesse ônibus viajando com a família. E aí, nessa reportagem da revista UFO, que é bem interessante, eles conseguiram resgatar, por meio da lei de acesso à informação, os depoimentos da época. Então, tem o depoimento desse militar falando que ele estava no ônibus com a família dele. E aí, eles perceberam que tinha algumas luzes pairando sobre o ônibus. E aí, logo depois, eles viram que essas formas estavam paralelas ao ônibus. E aí, ele até comparou como aviões a jato, assim, um formato parecido. Eram vários deles, um jogando luzes sobre os outros. E isso durou por alguns minutos, né, acompanhando esse ônibus coletivo até desaparecer. E o interessante é que, combinado com esse relato dele, existem outros relatos de torres de comando de aviões que também viram luzes estranhas, de pilotos que sinalizaram luzes estranhas nessa mesma região, nesse mesmo dia. Então, a BR-116, ela também tem esse registro de fenômeno ufológico da década de 70. Mas, gente, de novo, geralmente, sempre no mesmo período. Passagem pra Terra devia estar barata nessa época, muito turismo por aqui. Era a oferta da CVC Interestelar. Então, muita gente aproveitou essa época pra conhecer o planeta Terra. Impressionante, cara. É impressionante como as datas batem. Como é tudo na mesma década. Incrível. Pois é. Incrível. Uma coisa que eu achei bem interessante também, falando sobre estradas brasileiras, né, e até uma explicação para esses fenômenos todos que ocorrem em estradas, além de ser regiões de mata, né, que são regiões mais isoladas, enfim, mais propensas a isso, tem uma explicação de algumas pessoas mais sensitivas, mais místicas, né, falando que muitas das estradas brasileiras, e nesse ponto é verdade, se basearam em caminhos que foram feitos pelos índios, né. Então, até falam, né, que na época dos índios eles criavam muitos caminhos que os portugueses não conheciam, né, e propositalmente para que os portugueses não conseguissem fazer os mesmos caminhos que eles nas matas. E tinha muito misticismo, né, nisso também dos índios. Então, eles falavam muito da energia da natureza e tal. Então, para as pessoas que acreditam nisso, falam que esses trechos de estrada são trechos com uma grande concentração de energia e que por isso poderiam ser portais aí para outros universos ou portais para outras criaturas, para fenômeno paranormal. Eu achei interessante esse paralelo, né? Meu Deus do céu. A gente está andando na rodovia e de repente abre um portal para outro lugar, sei lá. Mas tem as rodovias assombradas aí, né? Eu andei achando então tem a também. M26 e a 37, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu cheguei a achar aqui que tem, ó. Tem uma aqui que fala assim, vou falar em português, né, o nome. A229, que liga Sussex a Kent, no Reino Unido. Aí os motoristas que andam nessa rodovia, eles relatam, né, que tem uma mulher que anda vestida de branco lá e fica assombrando nessa estrada. Uma noiva. Isso, acho que é isso mesmo. Aí diz que quando vem ela na frente assim, do carro, aí quando vai frear, na verdade, ela desaparece. Tipo, não deve falar. Muito triste. Muito triste não sei, né? E tem uma outra também, que eu vi também aí no Reino, se chama Stocksbridge Bypass, que diz que aparece um monge e assusta as pessoas. Aí fala assim, ó, aí eu achei aqui que vários motoristas contam essa história, mas não se sabe se isso é verdadeiro ou não. Mas diz que o monge,
ele fica ao lado ali da estrada, só observando os carros indo e vindo. Ah, essa é curiosa. Essa eu quero ver. Não, engraçado que esse da mulher de branco, você encontra em várias estradas essa história, né? Da mulher de branco. Tanto em outros países, quanto aqui no Brasil também. Toda estrada praticamente tem uma história dessa da mulher de branco que morreu num acidente enquanto estava indo pro casamento, alguma coisa assim, e aí fica lá assombrando quem tá passando. Então, por que tem que ser uma mulher de branco, né? Podia ser uma mulher, tipo, de outra cor, de vestido, sei lá, de roupa. Então, porque Mano. aí tá. Eu não sei se é porque. Quando você começa a analisar, por exemplo, um borrão de luz, o que parece é um vestido. Logo, se a pessoa ela vê uma imagem, ela imagina que seja um vestido, logo ela já liga que ela é uma mulher, por exemplo. É, pode ser. Entendeu? Isso explicaria o porquê que tantas pessoas veem uma mulher de branco, né? E as pessoas associavam, só veem o vulto lembra o vestido, que lembra a mulher. Ah, então é uma mulher de branco, então só pode ser uma noiva. É, pode ser. Pode ser associação com isso, verdade. Pode ser uma associação bem clara, né? Ah, Ele possibilita as drogas, com certeza. Mas e aí pegando a deixa, né, da mulher de branco, tem algumas histórias como essa na BR-101 também, aqui no Brasil. Que também é outra estrada muito grande, corta aí trechos, né, de vários estados. E aí na BR-101, o relato mais frequente é de uma menina que diz que ela tem roupas muito antigas, assim, como se ela tivesse vestida de algo de mais de 100 anos. E que ela fica pedindo carona na beira da estrada. E aí, na hora que o caminhoneiro para, aí variam as histórias, né? Uns dizem que ela desaparece e outros que ela aparece na boleia do caminhão, atrás da pessoa que tá dirigindo. Sim. E o que eu achei mais interessante sobre essa história é que existe uma quantidade enorme de boletins de ocorrência registrados a respeito disso. Então, tantas pessoas acreditam que vem, que tem, na reportagem que eu peguei, tem mais de 40 registros desses. Na polícia rodoviária, na polícia civil, em vários estados diferentes. Essas aparições elas começaram a ser registradas mais ou menos na década de 90 pra frente, mas tem vários estados, várias pessoas relatando exatamente a mesma coisa nos BOs. Que é aproximadamente às 2 da manhã, que vem essa menina, que é uma criança na beira da estrada, que ela pede carona e depois desaparece. Isso que é interessante, né? Tantos relatos de tantos estados, locais diferentes. Então, provavelmente pessoas que não se viram, não se falaram, mas com a mesma história. Caramba, com boletim de ocorrência. Então, isso aí é curioso. Essa é bem curiosa essa história. Porque aí eu vou pensar, nossa, todo mundo se drogou vendo alguém com roupa. Não então, aí fica difícil argumentar, né? Então. Porque não é um delírio coletivo, porque eles não estavam se falando, teoricamente. Eu não posso afirmar que todos estavam drogados com a mesma droga para ter o mesmo delírio também. Então... E eu acho também assim, para ver uma pessoa com uma roupa antiga, né? Não sei. A ponto de chamar atenção, né? Que a pessoa já consegue olhar e identificar que é uma roupa antiga, então tem que ser uma coisa bem diferente mesmo, né? Porque caso contrário, eu não iria identificar. Mas isso eu achei realmente essa me pegou. Essa eu achei mais interessante, porque como tem registro, né? Dá pra você comparar as histórias das pessoas, né? É bem isso mesmo. Ai, gente, sei lá. Eu só sei que... andar de noite em estrada é meio complicado mesmo. Mas não por causa dessas coisas. Mas por causa da questão da visibilidade, que é um pouco mais difícil, né? Enfim, pelo menos aqui no Brasil, as estradas em alguns estados aí não são muito boas. São condições péssimas mesmo, assim, tipo, de muito buraco.
e a pessoa tem que ficar desviando toda hora, e tem que ter muita atenção. E aí pode ser que nessas, né, enfim, o sono, né, sei lá, aí causa os acidentes e falam que veem as coisas e não é bem isso, né? Mas eu acho que mais assim atrelado às condições das estradas também, não só delírios de droga. Mas Coisa, nesse coisa caso, que não sei se... eu tenho curiosidade. Hum. Esses avistamentos, por exemplo, esses 40 boletins de ocorrência, eles ocorreram em que época? Eles começam a partir da década de 90. Diz início acho que Até 95 ou hoje. 96. E aí vai até perdurando até hoje. Eles estão espalhados no Até tempo. hoje? Até hoje. Tá. É estranho, né? Muito estranho. Esse eu achei Esse me pegou. estranho. Aí eu tenho um outro mais bizarro também, que é na BR-101 também, num trecho de Alagoinhas, na Bahia, que chegou a ser interditado em 2011 por conta dessas histórias de assombração. Porque isso começou a causar acidentes na pista. Então as pessoas relatavam que viam pessoas no meio da pista ou animais no meio da pista. E aí isso começou a causar vários acidentes e eles interditaram um trecho em 2011 por alguns meses e acabaram criando uma rota alternativa para passar por esse trecho da estrada em Alagoinhas. E aí eu achei uma matéria aqui da época que eu achei muito interessante o que eles falam na matéria. Um caminhoneiro que trafegava no trecho assombrado acabou virando o caminhão quando avistou na estrada um burro, um cachorro, um gato e um galo, um em cima do outro. Nossa, gente. O filho do caminhoneiro que viajava com o pai estava com uma câmera e conseguiu tirar uma foto. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Ah, não, peraí. Peraí que eu quero ver. Ah, não. Ah, não, manda aqui também. Eu Deixa vou mandar ver. esse link aqui pra vocês. Mandar aqui a foto. E aí esse trecho acabou ficando interditado aí por alguns meses, né? Até eles criarem esse trecho alternativo. E tem um depoimento do policial aqui que eu acho muito engraçado também. Vou colocar vou comentar aqui com vocês. Eu quero ver, né? Essa pirâmide de bichos aí, eu quero ver. Não, isso daqui claramente é uma montagem bem mal feita, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Não, é uma foto verídica, documentada. Tudo... Ah, não, tá de brincadeira. Eles colocam essa foto. E aí, o depoimento do policial aqui também é ótimo. Conversando, né, com a polícia rodoviária local, aí o policial diz o seguinte: assombração ninguém segura. E nenhum policial quer ficar naquela estrada. Então a solução é interditar e criar um desvio para a segurança de todos nós. Errado não tá, né? Não, sensato. Sensato. Sensatez. Acho que é isso. Essa é a palavra. Ai, gente. Ó, eu achei mais umas de rodovia também aqui no Brasil, né? Por exemplo, tem uma rodovia. Isso aqui é lá no estado do Acre, né? Numa cidade chamada Cruzeiro do Sul, que fica a 640 quilômetros de Rio Branco, que é a capital do Acre. Né? A população de lá, ela afirma que tem visto sempre uma aparição bem estranha de um homem de capa preta, com chapéu de abas largas, surgindo na rodovia que liga até o aeroporto da cidade. E aí diz que esse homem aparece ali na estrada, diante dos carros, e muitas pessoas relatam isso. Enfim, também tudo causa acidente, né? É o Zé do Caixão. É o Zé do Caixão. E Da tem geração uma hoje à nem meia-noite sabe eu o que é levarei Zé sua do alma. Caixão. Zé do Caixão. Nossa, ele Se morreu, você tá né? ouvindo a gente e você sabe que é Zé do Caixão, digita. Eu sei que é Zé do Caixão no post de hoje.
Eu acho que ele não é Então. mais vivo, o Zé do Caixão, né? Não, Não, acho Não. que ele morreu mesmo. Tinha uma zoiona lá, grandona. E tem uma outra também que eu achei, de rodovia brasileira também, é a BR-163, no quilômetro 514, né, que algumas pessoas dizem ver fantasmas próximo a um posto de combustível que tem ali naquela região. Né? Inclusive tem uma história, né, que um homem relata, né, um policial, era uma noite que chovia muito, e ele foi avisado por um motorista, enquanto ele estava passando ali pela estrada, que havia um local que tinha muitas pessoas que estavam sinalizando porque tinha ocorrido um acidente. Esse policial vai lá até esse ponto, chega lá, não tem ninguém, não tem nada. Aí ele pega e vai, e esse homem que ele encontrou foi no posto de combustível. Aí ele vai lá, retorna ao posto, né? E o frentista do posto confirma para ele que passou um caminhoneiro falando que tinha visto esse acidente. Aí ele vai lá de novo e chega lá no mesmo ponto e não vê nada, né? Mas nesse segundo retorno, ele observou que onde deveria ser o acidente, na verdade, tinham 7 cruzes. E essas 7 cruzes poderiam representar, então, as pessoas que teriam morrido nesse acidente que esse cara falou pro policial que tinha visto, entendeu? Mas, na verdade, não era acidente. Podia ser a alma desse pessoal que morreu, que estava ali vagando. Nossa, e é interessante esse costume, né? Tem muita estrada mesmo, você vê várias cruzes ali, né, pra sinalizar onde foi, né? Mano, quando eu vejo na rodovia, na estrada, enfim, no interior, quando eu vejo assim, eu já fico um pouco assustada. Porque eu falo assim, meu Deus, alguma coisa aconteceu aqui. Não, tem Ah, sei lá, né? não, dá o mesmo uma. Sei lá, dá uma sensação estranha, né? Tem um trecho da É, BR-101 também, que aí passa pelo Espírito Santo. Acho que a cidade é Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Tem túmulos na beira da estrada, né, que era de um cemitério antigo que foi construído na época da gripe espanhola. Então, assim, esse cemitério foi movido de lugar, mas ficaram uns 2 ou 3 túmulos ali. E muitas pessoas que passam por aquele trecho relatam que veem fantasmas nesse trecho dos túmulos que ainda estão lá. ai, ai. Ai, gente, sinceramente. Ai, agora vocês falou de cemitério, eu vou contar uma historinha pra vocês. História paciente. Quando eu fui na cidade da minha mãe, né? Porque a minha mãe é do Ceará. E aí eu fui lá visitar meus parentes, né? E eu fiquei na casa da minha tia-avó. E na casa da minha tia-avó, lá, assim, quase que do lado. Não é bem do lado, né? Tipo, a casa da minha tia-avó fica praticamente próximo a uma esquina e atravessando a rua. A rua não é uma rua de largura muito extensa, né? Tem um cemitério. E eu, tipo assim, já fiquei com medo, né? Porque ela mora perto do cemitério, né? Aí, beleza. Fiquei lá, passei uns quase 15 dias lá. E toda noite eu não conseguia dormir direito. Porque eu ouvi uns barulhos muito estranhos, sabe? Uns zumbidos, umas coisas assim que, nossa, tipo, eu me dava muito medo mesmo. E eu acordava assim à noite, achava que tinha alguma coisa me atacando, sei lá, passando pelas minhas pernas e tal, mas não era Credo! nada disso. Era coisa da minha cabeça. Por quê? Porque eu tava ouvindo o barulho e, na verdade, depois eu descobri, sabe o que era? É. Que o barulho que eu ouvia, na verdade, era o gato da minha tia-avó roncando. Só que eu ouvia aquele barulho e já começava a
várias coisas, entendeu? Aí já tava começando a sentir que tava passando alguma coisa nas minhas pernas, entendeu? Foram dias assim, até descobri que era o gatinho dela que roncava todas as noites e tal, porque eu achei que era alguma coisa do cemitério, né? Ou que tinha algum animal, tipo alguma cobra que tava passando ali, né? Porque eu lá, inclusive quando eu fiquei lá uns dias, eu encontrei um sapo lá andando no meio da rua, lá pulando, né? Então, tipo assim, sabe? Eu fiquei meio assustada, mas não, era o gato roncando. E aí, sabe? Lembra até um episódio do Chaves, né? Chaves, não tem um episódio do Chaves de assombração que acho que ele ouvia as coisas e começava a ficar imaginando lá que era da bruxa de 71, aí Da começava casa a da ficar bruxa de imaginando. 71. Isso. Olha pra vocês verem, gente. Então, Não, mas quem tem gato não acredita em assombração, né? Porque a explicação pra todos os barulhos possíveis que você ouve na casa é o gato. É o gato. mas até descobri que era o gato que tava roncando. Quem descobriu, na verdade, foi meu pai, né? Porque eu ficava toda noite, tipo assim, eu, né, tava com medo e eu ia lá no meu pai e ficava cutucando. Pai, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa estranha aqui, não sei o quê. E ele, tipo, né? Aí ele falou, ele tipo assim, vamos ver o que é. Tanto que eu passei, ele tá falando que ela tá com medo. Aí ele ficou observando, aí ele viu que era o gato. Ele falou assim, é o gato que ronca. Então, é isso aí. Gente, o gato que ronca. Eu acho interessante que tem muita história de estrada também ligada ao universo paralelo, né? Não sei se na pesquisa de vocês isso apareceu, mas tem vários relatos, principalmente daquelas comunidades que falam sobre Sete Além, de muitas pessoas que relatam isso, né? Que tá numa estrada e aí em algum momento surge uma outra via diferente que ela nunca tinha visto. E ela resolve entrar nessa estrada e aí ela vê um universo paralelo com... É como se fosse uma outra versão do nosso mundo, né? Quem não assistiu o nosso episódio que a gente falou sobre Sete Além, quando a gente falou sobre o universo paralelo, se eu não me engano, a gente comentou sobre Sete Além. Sim. E aí fala que vem construções, árvores que não existem no nosso mundo. E da mesma forma como eles vão para esse lugar, eles também voltam para onde eles estavam e nunca Isso mais é conseguem ácido. encontrar essa estrada de novo. Isso aí é ácido. Não. É falta de Não. proerd na vida da É falta de pessoa. proerd. Nossa, Proerd. Ai, eu amo É falta de Proerd. proerd. Nossa, eu achei esses dias, gente, a minha cartinha do Proerd. Eu tenho ela guardada até hoje. Aí tinha uma liçãozinha lá que, nossa, era tipo assim, para seus amigos falarem coisas boas de você, características boas, né? Uma hora eu vou pegar essa cartilha de novo, vou tirar uma foto e postar no meu Instagram. Aí eu achei muito legal, porque meus amigos, eu tinha 10 anos, eles falavam tanta coisa legal assim de mim, né? E aí eu também, né? Tipo, eu falei umas coisas, eu achei tão lindo, né? Tipo, lembrar é viver, né? Então, o Proerd era demais, eu amava o policial que dava aula pra mim, porque eu, naquela minha inocência de 10 anos, gostava dele, assim, né? Porque eu achava ele legal, mas eu achava ele bonito também, já com 10 anos. Aí, Você tem proerd hoje ainda? Não Hã? sei. Proerd, não sei. Mas Vocês novinhos que ouvem a gente, tem proerd na escola de vocês? Já teve proerd? então, Essa gente, geração nova? Não sei. pois é. Vendo quem fez proerd, Bem. não fica vendo essas coisas, não, de estrada para o universo paralelo. Estrada se Ai, abrindo. Era muito legal. Bem, eu vou mandar um beijo pro policial que me deu aula. Vai que ele vê, né? Policial Messias, eu lembro do seu nome até hoje. Marcou minha infância. E tem a rota 666, né, dos Estados Unidos, que também é famosa, que inclusive mudou de nome, né, pra tentar tirar um pouco da fama de karma. De lugar maldito aí. Então, em 2003, ela passou a ser a estrada 491, né, tiraram aí o 666. Mas tem vários relatos super estranhos. Tem relatos de caminhoneiros que falam que são perseguidos por um caminhão em chamas na estrada. Ou que eles são perseguidos por criaturas que eles chamam de Hellhounds,
que são tipo uns cães meio demoníacos, que em alguns relatos também aparecem em chamas. Tem uma vibe meio motoqueiro fantasma. Isso aí eu acho bem particular, né? Porque é muito específico. Né? Não, é muito Que ele específico. chama. E sabe o que eu achei É mais muito interessante específico. também? Porque parece que uma parte dessa estrada corta uma região de montanha que é daquela tribo dos Ute, que a gente comentou no Rancho Skinwalker. Então tem tudo a ver, né? Os lobos aparecem correndo. Será que na realidade são Skinwalkers? Realmente Ai, que o Skinwalker ele consegue mudar de forma? Tá aí, ó. A resposta. Será que ele consegue ser um caminhão também? É um Transformer. Um tra... Ah, ai, primeira gente. assombração Transformer. Olha só, veja você. Que inovação. Ai. Então, Uma história muito interessante em Vermont, também, nos Estados Unidos, que eles falam do Pigman, né? Que é exatamente o que o nome sugere, que é um homem porco. Então, os moradores ali da região falam que tem vários relatos de fazendeiros, principalmente, falando dessa criatura que ataca os animais da fazenda, principalmente durante a noite. Um dos relatos do fazendeiro fala que foi num galinheiro lá da fazenda dele, que veio à noite, ouviu um barulho, e aí na hora que ele foi ver, tinha uma criatura lá no chão, e depois que virou pra ele, tinha um corpo de homem com cara de porco. E aí falam que essa criatura também fica aí assombrando as estradas, né? Então atacando animais nas estradas, assustando pessoas. Então eu achei bem interessante aí ter essa história do homem porco. Inclusive é uma coisa que nos sites de turismo também falando sobre Vermont, eles exploram essa história aí, então é bem folclore local mesmo. E também nos Estados Unidos, na região de Ohio, Michigan e Connecticut, também nas estradas tem essa lenda urbana dos Melonheads, né, que serão criaturas com cabeção, ficam na beira da estrada. ai, eu vi. E aí eles são meio que, tipo, não sei, lembram coisa de duendes, assim, de ficar fazendo travessuras. Atacam pessoas, mas também destroem coisas, provocam defeito no carro, fazem coisas desaparecer. Então também é uma lenda local ali da região. Então, sabe que essa lenda me remete? Na hora que eu tava lendo, fiz duas conexões. A primeira é que me lembra muito Espantalhos, né? Por ter a cabeça grande, assim, na sombra, lembra muito Espantalho. E querendo ou não, me lembra muito, pegando esse negócio da cabeça de abóbora e tudo mais, uma coisa do Halloween. Então, uma coisa. Sim. São pontos interligados, sabe? Que tem uma certa intersecção, mas eu não sei ainda correlacionar. Mas é uma coisa. Mas eu acho que é por aí o debate. Por onde chegaram. É por aí. Sim. Ah, gente, tem outras rodovias que eu cheguei a ver, né? Por exemplo, rodovia em Hong Kong, sabe? Mas são histórias, assim, muito, Malásia, mas são histórias muito iguais do que a gente está falando aqui, né? O pessoal, por exemplo, uma que eu vi que o nome da rodovia se chama Tuen Mun Road, em Hong Kong, por exemplo, né? Diz que ela é muito perigosa porque acontece muitos acidentes lá e o culpado dos acidentes, eles colocam culpados nos vultos que aparecem por lá nessa rodovia. Então, tipo assim, as histórias são muito parecidas, né? Ao redor do mundo, né? É essa questão mesmo de ver alguém, sei lá, a mulher de branco, né? Ver vultos, ver. Mas assim, mais relação a animais que aparecem e tal. Eu acho que em todo lugar do mundo as pessoas veem as mesmas coisas. Isso que é o mais interessante, né? O que me deixa mais intrigada é isso.
Porque são histórias muito parecidas de lugares muito diferentes do mundo. E pessoas que não se viram. Não é uma história. Não tem como ser uma história combinada. Sim, não mesmo. Você sabe o que é isso? Efeito de Agora eu vou Deus. conspirar em cima da conspiração. Isso afirma mais uma vez que a gente mora, que a gente vive numa simulação. E que essas assombrações podem ser bugs da simulação ou podem ser aqueles NPCs repetidos que todo jogo tem. Ai, meu Deus do céu. Ou, pelo menos eu vou te falar uma coisa. Meu jogador é bonzinho, viu? Porque eu não vi assombração até hoje. Então, tipo assim, se ele me ferra em algumas partes da vida, pelo menos nessa daí, ele não se ferrou. Mas não é. Fala se não é. Ou são uns bugs que acontece, que as pessoas veem a mesma coisa, ou são NPCs repetidos, porque não é possível. Faz muito Ai, sentido. gente. Não, a gente não vive numa simulação. Mas que é estranho, é. É estranho. Essas coisas. Bem, eu acho assim, tem histórias que pra mim é alucinação mesmo. Agora tem outras que a gente, que nem essa da BR-101, né, que a Paty estava falando, aí já é uma coisa que a se pensar, né? Tem detalhes que são mais específicos. Mas, enfim, não sei, eu não sei dizer para vocês se eu acredito nessas coisas ou não, entendeu? Eu acho que pode ser que exista muitas coisas que estão além da nossa capacidade de entender, se de fato essas histórias forem reais. Mas ficaria a deixa, né? Vocês acreditam, né? Ou não? Enfim. Você tem uma Essa é uma história, né? história. Em uma estrada que você tenha visto, tenha percebido alguma coisa diferente, né? Sim. Por favor, compartilha com a gente. Porque, enfim, né? A gente, pelo menos nenhuma de nós três aqui, não viu nada estranho em estrada por enquanto. Por enquanto. Então, Sinceramente, eu tenho mais medo das pessoas vivas que dá pra você encontrar em estrada do que do que das Com cerveja. assombrações. nossa, gente, mas é verdade, dá medo mesmo. Ó, hoje eu fui pra aulinha, né, que eu fui fazendo, e aí, tipo, depois da aula, fui almoçar e fui dar uma voltinha, assim, né, pra distrair um pouco a cabeça. Aí, no meio, tem uma avenida em São Paulo que ela liga ao Rodoanel. Se chama, liga ao Rodoanel, mas ali já no sentido Mauá. Chama-se Estrada do Jacupêssego. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa estrada. Mas, enfim. E aí, tipo, a gente tava andando, tipo, do nada, um carro deu chama-se cavalo de pau, no meio da pista. Ele rodopiou na pista, sabe? Tipo, do nada. Mas o cara que fez, ele não tava assim, tipo, sei lá, tava dormindo na pista, sei lá. Não, o cara acho que ele fez assim, tipo, de propósito mesmo, entendeu? Talvez devia estar drogado, sei lá. E ele não tava sozinho no carro, ele tava com mais umas 2 ou 3 pessoas. E assim, é um perigo muito grande, sabe? Você tá andando na estrada. Então, olha, nisso aí eu tenho que concordar com a Paty. A gente tem que ter mais, às vezes, medo dos vivos do que de quem já nem tá mais aqui. Porque, ó, pra você ver, você tá andando normal, todo mundo. Pô, hoje a gente tá gravando o episódio no sábado, né? Então, tipo, um sábado à tarde, tava tranquilo, não tinha tanto carro assim lá, mas aí de repente aparece um louco desse que pode causar um acidente e tal. Então, tipo assim, entendeu? Mas a gente tem que ter mais mesmo medo das pessoas que estão vivas, loucas,
do que dessas historinhas aí. Não que eu não tenha medo dessas historinhas, mas Não quer dizer que Vou você deixar vai dar bem claro, carona né? pra É, né? aparição de branco lá na beira da estrada. Mas... então é isso aí. Bom, gente, então comentamos, né, no episódio de hoje algumas dessas histórias envolvendo rodovias assombradas, né, tanto do Brasil quanto de fora. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês têm alguma história, né, comentem com a gente, né, pra gente trazer no Conspiradores Comentam do próximo episódio. E, né, ficamos aí com a missão do episódio de hoje. Cuidado com os gatos que roncam. Podem... Sim, gente. E vejo vocês na próxima semana. Ah, gente, esse episódio, ele é um episódio... Não, o fato de que tem boletim de ocorrência em vários lugares diferentes da estrada, na mesma estrada, né? Na mesma estrada. Em épocas diferentes, falando da mesma aparição, isso mexeu um pouco comigo. Eu vou ficar pensando nisso até o próximo episódio. Bom, gente, tchau, tchau, até mais. Bem, gente, o episódio de hoje chegou ao fim. Gostei também bastante de pesquisar sobre esse assunto, né? Acho que foi um episódio, apesar de assombroso, mas é um episódio leve, né? Em relação a outros que nós já gravamos aqui. Pelo menos a gente já riu, se divertiu, contei a historinha do gato, contei a historinha do policial que dava aula para mim no ProErd. Agora contei, enfim, tantas histórias, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos encontramos no próximo. Beijos e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente, já que o Skinwalker é ótimo. Skinwalker. Skinwalker